Hoje a gente vai falar sobre aceleração, certo? O que é aceleração? A gente pode classificar a aceleração como sendo a velocidade com que a velocidade varia. Olha lá. Vou colocar um vídeo aqui, ó. Tirar o som também atrapalhando. Então, aqui você tem o valor da velocidade. Tá vendo? A velocidade, ele mede com que rapidez que o carro muda de lugar. Então, você pode ver a rapidez com que ele muda de lugar também, olhando a paisagem, ó. Você vê que a paisagem está quase que constante, se mexe de forma constante. Mas se mexe, isso significa que tem velocidade. Agora, a gente está num momento que a velocidade está variando. Certo? Ó. E aí eu queria que você comparasse esses dois momentos. Quer ver? Ó? Aqui, ó. Ó como é que esses números aqui mudam rapidamente. Ó, tá vendo? Rapidão ele passou do 100 para o 200. Do 200 para o 290. Agora já está mais devagar, tá vendo? Do 290 para o 300 já demorou um pouquinho mais, mas mudou. Ó, agora do 318 para o 320 ele já demorou mais, agora diminuiu. Então, essa mudança no valor da velocidade, a gente estuda na aceleração. Então, vamos ver o que é isso. Então, o que eu estava dizendo para vocês é o seguinte. A aula passada, fazer uma revisãozinha aqui, ó. A aula passada a gente viu velocidade média. Velocidade média. E aí o cálculo era assim, velocidade média, deslocamento por tempo. Ou seja, o tanto que você andou pelo tempo que você gastou. Por quê? Porque velocidade estuda a rapidez com que você muda de lugar. Esse ΔS representa isso, mudança de lugar, mudança de posição. E o ΔT seria a rapidez. Quanto mais rápido você muda de lugar, menor vai ser o tempo. Tá. Agora a gente vai estudar com que rapidez que o velocímetro muda de lugar. Então vamos imaginar que um velocímetro está lá em quilômetros por hora, certo? E ele está indicando aqui a velocidade de 40, por exemplo. E de repente o cara manda o pé no acelerador e muda de 40 para 60. Essa mudança, se for rápida, significa que a aceleração é grande. Se a mudança de 40 para 60, por exemplo, for uma mudança lenta, significa que você está de fusca. Significa que a aceleração é pequena, certo? Então, a aceleração, ela mede com que rapidez que a velocidade muda. Como é que a gente calcula isso? Então, aqui, ó, aceleração média ΔV por ΔT. O ΔV é a variação, é a mudança na velocidade, e o ΔT é a mudança no tempo. Como é que eu posso calcular ΔV? Fazendo final menos inicial. Aí você vai perceber que sempre o delta significa final menos inicial. Porque a gente viu semana passada o ΔS. O que era o ΔS? Posição final menos posição inicial. A gente viu o ΔT. O que é o ΔT? Horário final menos horário inicial. Então, o que vai ser o ΔV? ΔV vai ser velocidade final menos velocidade inicial. Nesse exemplo aqui, o ΔV é 60 menos 40. Nem precisa, né? Nem precisava fazer essa conta. Você sabe que do 40 para o 60, ele aumentou 20. Esse exemplo aqui está em quilômetros por hora. Certo? Então, essa parte da fórmula, em alguns momentos, vai ser desnecessário. Você faz de cabeça, do 40 para o 60 e 20. Naquele exemplo que eu mostrei, ele variou aqui, ó, ele foi do 178 para o 200.
certo? Então, essa é a variação, 200 menos 178, 22 de variação. Ok? Então, ΔV, variação da velocidade, ΔT, variação do tempo. Beleza. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um carrinho que ele está com uma velocidade inicial. Agora, vamos mudar de unidade. Em vez de trabalhar com as unidades usuais, que é o quilômetro por hora, vamos trabalhar com unidade no Sistema Internacional de Unidades. Então, vamos imaginar que a velocidade era 20 metros por segundo e ela passou para 25 metros por segundo. Então não preciso nem fazer conta, eu sei que ela variou sim. O tempo aqui, eu olhei no cronômetro, o cronômetro estava indicando aqui, no tempo 1, 10 segundos. A hora que eu olhei aqui no cronômetro, o cronômetro estava indicando 20 segundos. Calcule a aceleração média. ΔV, que é 5, por ΔT, que é 10. Meio metro por segundo ao quadrado. Olha só a unidade de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Nós vamos entender por que deu meio. De 20 para 25, aumentou 5. De 10 para 20, aumentou 10. ΔV por ΔT. Pode acontecer o contrário. Naquele vídeo que a gente viu, nesse vídeo aqui, teve um momento que a velocidade diminuiu. Se eu fizer um exemplo que a velocidade diminui, vai aparecer uma aceleração negativa. Pode acontecer também. Esses escritos aqui, gente, que eu coloco aqui, são as fontes, tá? Da onde que eu tirei as imagens. As imagens não são minhas, então eu tenho que pôr da onde que ela veio. Aqui tem mais um exemplo para a gente calcular. No instante 0, a velocidade era 38. No instante 2, a velocidade foi para 26. Calcule a aceleração média. Aceleração média, ΔV. Agora, ele foi do 38 para o 26. Percebe que diminui? Do 38 para o 26. Então, você vai fazer final 26 menos inicial 38. Ou faz de cabeça, só que tem que lembrar que, nesse caso, vai dar negativo, porque ele diminuiu a velocidade. Dividido pelo ΔT, do 0 para o 4, não precisa nem fazer conta. Certo? Então, esse aqui vai dar negativo. Quanto que vai dar esse aqui? Vamos lá. Então, do 26 até o 38, tem 12, certo? Menos 12. Tá certo? Me conta? Dividido por 4. Então, vai dar menos 3 metros por segundo ao quadrado. Ou menos aqui. Significa que é uma aceleração negativa. Ele diminuiu a velocidade. Certo? Muito bem. Vamos para frente aqui. Agora a gente vai ver os tipos de movimento. Antes da gente ver os tipos de movimento, eu só vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente fechar essa parte. O exemplo de uma aceleração que vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar em gravidade. Gravidade. A gravidade ela tem um valor que é 9,8 alguma coisa. A gente vai arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Tá vendo essa unidade aqui, ó? Metros por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. Então, a gravidade, a gente chama ela, na verdade, o nome chique dela é aceleração da gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso na prática? Significa que a cada segundo, se você estiver em queda, a cada segundo que passa, tua velocidade aumenta 10 metros por segundo. Por isso que a unidade é metros por segundo ao quadrado. Significa 10 metros por segundo de novo. Certo? Daí, por isso que é o quadrado. É 10 metros por segundo. Ou seja, cada segundo de queda aumenta 10. Certo? Então, eu vou começar a cair, eu estou parado. Vamos imaginar um prédio aqui, ó.
O cara está aqui em cima. A velocidade é 0. Depois de 1 segundo de queda, a velocidade passa para 10. Se passar mais 1 segundo de queda, a velocidade dele passa para 20. Está vendo que aumenta de 10 em 10? Mais 1 segundo de queda, a velocidade passa para 30. A velocidade vai aumentando de 10 em 10. Isso que significa uma gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Para a gente fechar nossa teoria de hoje, vou falar sobre os tipos de movimentos. Então a gente pode classificar o movimento como progressivo ou retrógrado. Traduzindo, andar para frente, andar para trás. Então vamos ver esse desenho aqui. Ó. Aqui está a fonte de onde eu tirei a imagem. Vamos ver, olha só. Então primeiro você tem que ter um referencial. Esse referencial aqui, ele aponta para a direita. Parece que eu peguei uma caneta vermelha. Esse referencial, ele aponta para a direita. Para a direita é positivo. Como é que eu sei disso? Olha só, 0, 10, 15, está aumentando para a direita. Menos 10 para a esquerda. Então, sentido positivo para a direita. Quem tiver a favor do sentido positivo, recebe o nome de progressivo. Então, esse cara aqui, ó, está andando a favor, progressivo. Esses dois aqui, ó, eles estão andando contra a trajetória. Então, o movimento deles é retrógrado. Certo? A palavra retrógrado vai te lembrar ré. Está dando ré. Na verdade, ele não está dando ré. Certo? Ele podia estar até rodando ou andando de lado. O que interessa é a trajetória. Mas é só para a gente lembrar. Retrógrado. Então, o movimento pode ser progressivo ou retrógrado. E uma segunda e última classificação que a gente vai ver hoje é que o movimento pode ser acelerado, retardado ou uniforme. O que significa isso? Acelerado, velocidade aumenta. Retardado, velocidade diminui. Uniforme, velocidade não aumenta nem diminui. Ela é constante. Por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que a trajetória é para a direita positiva. Certo? Então, esse cara está acelerando, dá para a gente imaginar aqui pelo desenho, a aceleração dele é positiva. Esse cara está freando, a aceleração é negativa. Mesma coisa aconteceu nesse exemplo numérico aqui. Ó, vendo? Aqui, nesse primeiro exemplo, a velocidade aumentou de 20 para 25. Aceleração positiva. Ele vai receber o nome de acelerado. Nesse segundo exemplo, a velocidade diminuiu de 38 para 26. Então, ele vai receber o nome de retardado. Vendo? Aceleração negativa. O problema é que a gente não pode associar diretamente a classificação acelerado e retardado com aceleração positiva e negativa. Por quê? Porque poderia estar ao contrário. Ó, deixa eu te dar um outro exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a trajetória é para cá, certo? O móvel está andando, o carrinho está andando ó, ele está andando para a esquerda, para a minha esquerda aqui, não sei como é que aparece aí para vocês, mas o carrinho, esse aqui é um Fusca, tá? Não é um carro, não, desculpa, falei errado, não é carro não, é Fusca. Então o Fusca está andando para a esquerda, a velocidade 1 do Fusca é 20 metros por segundo, e a velocidade 2 do Fusca é, vamos colocar aqui, 30 metros por segundo. Mas presta atenção no seguinte, se ele está andando contra a trajetória, eu tenho que representar a velocidade assim, ó, menos 20. A velocidade é 20 para trás, contra a trajetória, retrógrado. 30 para trás, 30 é negativo, contra a trajetória, retrógrado, certo? A hora que você calcula o ΔV aqui, vai dar final, menos 30, menos, o menos da fórmula, final menos inicial, menos 20. E aí vai dar menos 30, menos que o menos dá mais, vai dar menos 20.
Ou seja, nesse caso aqui, se eu calcular a aceleração, vai dar uma aceleração negativa. E pelos valores, você consegue imaginar que o velocímetro ele pula do 20 para o 30. Então, pelos valores, o movimento é acelerado. E a aceleração deu negativa. Então, você toma cuidado com isso. Cuidado. Toma cuidado com isso. Nem sempre a aceleração negativa é retardada. Como é que se classifica em acelerado ou retardado? Acelerado, velocidade aumenta. Retardado, velocidade diminui. É isso. Nesse exemplo, ele é acelerado e a aceleração deu negativo, deu positivo. Nesse segundo exemplo, que eu chamei de cuidado, é acelerado também, mas a aceleração é negativa. Então, toma cuidado com isso. Para isso, tem um quadrinho que pode ajudar a gente a entender melhor. Ó, olha só. Para classificar em progressivo ou retrógrado, que é retrógrado ou progressivo, você vai olhar para o sinal da velocidade. Velocidade positiva, deixa eu pegar a mesma cor. Lá. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade positiva, progressivo. Tá vendo a velocidade contra? Velocidade negativa, retrógrado. Velocidade negativa, retrógrado. Fechou. Essa é uma classificação. Vamos ver a outra agora. Para classificar em acelerado ou retardado, você vai comparar aceleração com velocidade. Aceleração a favor da velocidade, acelerado. Aceleração contra a velocidade, retardado. Aceleração contra, retardado. Aceleração a favor, acelerado. Certo? Essa é a forma de você observar. Para fechar a aula teórica, vamos voltar aqui, ó, vamos tentar enxergar o seguinte, quer ver? Ó? Professor, então, só para esclarecer, quando as duas estiverem indo, mais simplificado assim, estiverem indo para a mesma direção, é acelerado. Quando estiverem indo para direções diferentes, é retardado. Perfeito. Só corrigindo uma coisa, o termo correto seria sentido, tá? Então, os mesmo sentido. Acelerado, sentido oposto, retardado. Mas o que você falou tá certo. Ó, se a gente voltar nesse exemplo aqui, ó, tá vendo? Ó? Enquanto ele está dentro do box, né, que chama, ele acabou de fazer a troca de pneu, ele sai do box. Então, ele tem, ó, ele tá a zero. Ele tem um momento de acelerado, tá vendo? O valor da velocidade aumentando. Aqui ficou constante, ó, tá vendo? Ó, praticamente constante. Isso aqui a gente chama de uniforme, movimento uniforme. Movimento uniforme, movimento uniforme. Está praticamente constante o velocímetro. Movimento reduziu um pouquinho, retardado. Agora ele está no movimento acelerado. Acelerado, 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 pouco acelerado, reduziu um pouquinho, retardado. Ó, tá mais ou menos constante no 300. Seria uniforme. Aumentou um pouquinho, acelerado. Uniforme, está mantendo. Ó. Mantendo a velocidade, chama uniforme. Reduziu, retardado. Está mantendo, uniforme. Está crescendo, acelerado. Certo? É isso. Deixa eu encerrar essa gravação. Para a gente fazer a próxima.